Conforme você encontrou no manual em PDF do item anterior, nós temos três tipos principais de encoding de variáveis. Eu vou trazer agora a explicação de cada um deles, depois na sequência eu vou trazer um laboratório prático também para cada tipo de encoding. Depois nós vamos trabalhar no projeto de número 5. Vamos começar com Count Frequency Encoding. Observe a tabela que tem esta coluna, esta variável, que é a cor do automóvel. Imagine que, por alguma razão, eu queira usar essa variável para construir um modelo de machine learning mais tarde. Você, então, como analista de dados, vai ter que preparar o dataset, vai aplicar algum tipo de transformação e vai converter essa variável, que claramente é categórica, ou seja, qualitativa, para a sua representação numérica. Você tem várias opções. Vou apresentar agora para você uma opção, que é você usar o Count Frequency Encoding. Veja que eu tenho na cor do automóvel as categorias verde, azul e prata. Conta junto comigo? Vamos contar juntos? Dê um pause no vídeo se necessário. Quantas vezes aparece a categoria verde? 1, 2, 3, não é isso? Azul, 1, 2. Prata, 5 vezes. Pois bem, já fizemos o encoding. Vamos agora colocar isso na outra variável. A categoria verde aparece 3 vezes, não é isso? Não foi a contagem que fizemos? Então eu coloco o número 3. A categoria azul aparece 2 vezes, eu coloco 2. Categoria prata, 5 vezes, coloco 5. Apareceu prata de novo, então eu coloco exatamente a contagem, 5, e assim sucessivamente. Isso é o encoding por contagem. Por frequência, é basicamente a mesma coisa, só que você usando a porcentagem. Normalmente não trabalhamos com a porcentagem multiplicada por 100, ok? Trabalhamos com o valor decimal. Então, veja que eu tenho 3 em 10, 30%, 0,3. Categoria azul, eu tenho 2 em 10, então eu tenho 20%, 0,2, e assim sucessivamente. Isso é o tipo de encoding por contagem ou por frequência. As duas colunas seriam válidas, elas têm a mesma informação. É apenas uma questão mesmo de saber se vai colocar em uma escala ou outra. O Count Encoding substitui as categorias pela contagem das observações dessa categoria no conjunto de dados. Da mesma forma, podemos substituir a categoria pela frequência ou porcentagem de observações no conjunto de dados. Nesse caso, teríamos a Frequency Encoding. Ou seja, se 5 de nossas 10 observações mostram a cor prata, substituiríamos prata por 5, se usarmos a codificação de contagem. Ou então por 0,5 se usássemos a codificação de frequência exatamente como está na tabela que eu mostrei para você. Eu já sei a sua pergunta, eu já sei o que está se passando na sua cabeça. E quando eu uso esse tipo de encoding? Como eu já sabia a pergunta, eu já trouxe a resposta. Usamos esse tipo de encoding quando a variável possui um número alto de categorias. Você vai perceber daqui a pouco, nas outras duas técnicas que eu vou trazer, que elas são úteis quando não tenho muitas categorias. E o que eu estou falando aqui de muitas categorias? Talvez de 400 categorias. Não dá para aplicar as outras duas técnicas que eu vou trazer na sequência. Ficaria muito ruim o conjunto de dados. Nesse caso, quando a quantidade de categorias é muito alta, eu então posso aplicar o Count Frequency Encoding. Só que tem uma limitação. Se duas categorias diferentes aparecem a mesma quantidade de vezes no conjunto de dados, ou seja, aparecem no mesmo número de observações, serão substituídas pelo mesmo número, podendo, portanto, perder informações valiosas. Imagine que o verde aparecesse 2 vezes e o azul aparecesse 2 vezes. O que ia acontecer? Eu ia substituir ambos pelo número 2 ou pela frequência 0,2. Ou seja, eu perdi a informação, concorda? Eu estou perdendo naquele momento a informação. Aí você vai ter que tomar uma decisão, talvez junto com um cientista de dados, equipe de ciência de dados. Compensa perder esse nível de informação? Tudo bem se isso acontecer? Você tem que tomar os cuidados para que a informação não seja perdida. Só que também é preciso bom senso, acima de tudo, em análise de dados. Se eu tenho 400 categorias e eu reduzi para 350, porque eu apliquei lá o valor que era igual em categorias que aparecem na mesma quantidade. Então caiu de 400 para 350. Isso é um problema? Eu não sei. Quem tem que responder é a equipe de ciência de dados junto lá com a análise do problema. Na grande maioria das vezes, não será um problema, pela minha experiência. Então, compensa você aplicar essa estratégia, onde você substitui cada categoria pela contagem ou pela frequência. Se houver categoria com o mesmo número de vezes, mesmo número de ocorrências, aí você vai perder um pouco de informação. Mas talvez seja a única alternativa.
Porque se aplicar as outras duas técnicas, o Label Encode e o Hot Encode, que eu vou apresentar na sequência, fica inviável você trabalhar com os dados. Veja que existe aqui uma questão chamada bom senso, não é? Que deveria fazer parte da vida de todos nós, aliás. Aqui não muda, é a mesma coisa. Você vai ter que decidir de acordo com aquilo que você tem em mãos. Talvez tenha que perder um pouco de informação. Tudo bem, essa é a única alternativa. Justifico a minha escolha sempre, faço a transformação e levo o meu conjunto de dados adiante. Daqui a pouquinho, no primeiro laboratório, eu vou ensinar você como aplicar esse tipo de encoding. Muito obrigado, até a próxima aula.